na minha vida. E um dia eu fui até a igreja a qual a minha irmã congregava, da Pentecostal da Bíblia, o ministério ao qual o pastor foi ungido a pastor, a qual o Senhor fez uma obra linda sobre a minha vida e meu casamento. E nessa época meu esposo não era convertido, ele não estava na casa do Senhor. E quando eu entrei dentro daquela igreja, eu sentia algo diferente. Eu estava grávida da Vivian, e a Vitória tinha menos de 2 anos. E eu estava com a Vitória no colo, e a pregação começou ali, e aquele pastor disse assim: quem quer aceitar Jesus essa noite? E aí eu comecei a rir, eu falei assim: eu já aceitei Jesus em 4 igrejas, tudo quanto é lugar que falava que era para mim aceitar Jesus, eu aceitava, mas eu não conseguia me firmar. E eu disse assim: eu não vou lá na frente passar esse carão de novo. E aí ele olhou diretamente nos meus olhos, e era o próprio olhar do Senhor dizendo para mim: vem. E aí ele disse de novo: quem quer aceitar o Senhor Jesus essa noite? E aí eu não sei de onde alguém veio, tirou a Vitória do meu colo e levou a Vitória. A outra irmã já pegou na minha mão, e quando eu menos esperava, eu já estava na frente do altar. E quando eu estava na frente do altar, eu olhei para aquela pastora, e é uma mulher super amorosa, e ela olhou para mim e começou a chorar, e eu não entendi o que estava acontecendo, e ela chorava, e aquele pastor fez aquele apelo para mim, aquela igreja gritava, mas aquela igreja glorificava tanto a Deus que é impossível eu me recordar disso com alegria. E naquele momento que a igreja glorificava por eu ter aceitado o Senhor Jesus, o pastor olhou para mim e falou assim, pegou na minha mão e disse assim: só tenho algo para te falar. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aleluia! Aquele dia eu saí dali com tanta esperança que o meu casamento ia ser restaurado, que a minha vida ia ser transformada. Eu saí dali com tanta convicção que esse Jesus que eles pregavam era verdadeiro. E essa palavra, ela é viva dentro de mim, igreja, porque eu estava passando por um sofrimento muito grande. O meu casamento era enganado pelas pessoas lá fora, mas eu sempre amei muito meu esposo, e eu sabia o quanto o Senhor Jesus amava, o quanto valia a pena lutar pela vida dele. Por isso que eu sempre digo para as irmãs que vêm para a casa do Senhor: não existe adultério que pode te tirar do casamento, não existe agressão, não existe enfermidade, não existe nada, porque tudo isso é colocado pelo maligno. Se você tem fé, se você tem o Senhor transforma qualquer situação em glória. O Senhor pega a sua dificuldade e muda a tua história. Naquilo que você foi consolado, você vai consolar outras pessoas que se achegarem até você. Aleluia! Porque você tem autoridade para dizer para essas pessoas: o meu Deus é Deus de milagre, o meu Deus é Deus que faz. E depois eu vim entender que aquela igreja já estava em oração pela minha vida. Assim como nós fazemos na tarde da bênção, nós oramos por pessoas e essas pessoas nem sabem que nós estamos orando. E eu entendi que aquela igreja orava e jejuava por mim através da vida da minha irmã. Eu vim entender que aquela pastora teve uma visão depois de anos, e a qual ela foi num congresso de mais de 5.000 mulheres, e ela começou a dar aquele testemunho ali em cima, e pegaram na minha mão e falaram: essa pessoa que ela está falando é você. Ela disse que no momento em que o pastor falava, quem tem aceitar Jesus, ela via diretamente canudos de ouro saindo de dentro dos lábios dele e entrando dentro do meu coração. E ela disse que era a coisa mais linda, que ela nunca teve uma visão dessa na vida dela. E naquele dia o Senhor mostrou para ela o dom que Deus estava me dando, que era o dom da pregação da palavra, e que o Senhor ia completar essa obra sobre a minha vida através de todo o sofrimento que eu já tinha passado. Igreja, essa palavra diz assim: tendo por certo que aquele que começou uma boa obra
Quando Paulo diz tendo por certo, ele está dizendo assim: olha, eu tenho a certeza que se eu estiver em Cristo, o Senhor vai completar a obra. Tem gente que pega este versículo e diz assim: olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me desviar, eu posso ir para a rua, eu posso pecar, mas a palavra diz que o Senhor vai completar. Não, ele está dizendo: eu tenho por certo que se ele estiver em Cristo, se você estiver em Cristo, a obra que foi começada, ela vai terminar. O Senhor começou, todos nós aqui um dia ouvimos. Quantas pessoas chegaram até nós e falaram: Deus tem uma obra linda na tua vida? Quantas pessoas falaram isso? E quantas vezes nós falamos isso para outras pessoas? Porque o Senhor, Ele tem uma obra na tua vida. Ele começou no dia que você aceitou Jesus. Samuel começou agora. Porque no dia que você declara para o céu e para o inferno, que você vem aqui na frente e você diz os seus lábios: eu aceito o Senhor como Salvador. Naquele momento a obra começa a ser feita, porque o Espírito Santo começa a trabalhar. E quando você não abre os seus lábios, você não tem o teu nome escrito no livro da vida. É preciso isso acontecer. E aí o Senhor me levava em outra passagem. Vamos abrir comigo João capítulo 8. Aleluia, glorifica o Senhor, porque Ele está neste lugar, nesta noite. O Senhor, Ele está sondando agora o seu coração. O Senhor está sondando os seus pensamentos. Você louvou o Senhor, você dançou na presença do Senhor, você orou e disse ao Senhor porque você veio. Mas agora é a hora do Senhor te responder. Agora é a hora de você esvaziar os seus pensamentos, tirar o cansaço, a preocupação do dia de amanhã e ouvir o que o Senhor tem para te dizer. É agora que o Senhor vai falar com você. Preste atenção. João capítulo 8, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverasse perguntando-lhe, endireitou-se e lhe disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tomando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Porém ouviram eles isto, e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelo mais velho até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse-lhe: Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Igreja, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Sabe por que o Senhor me traz essa passagem? Porque muitas vezes eu ministro pessoas
começou a obra, Ele é fiel. Aleluia! Aleluia! Você consegue, sabe por quê? O pastor disse aqui, tem de bom ânimo. Jesus, Ele não nos pede nada que Ele não possa nos dar, porque o ânimo está nele. Se Jesus falou tem de bom ânimo, é porque Ele tem um ânimo para nos dar. Se Jesus está dizendo tem de fé, é porque Ele tem fé para nos dar. Se Jesus está dizendo aquieta teu coração, é porque Ele tem uma paz e uma harmonia para te dar. Jesus, Ele não pede nada para mim e para você que Ele não possa dar. Se Ele está dizendo perdoa, é porque Ele é o perdão. Se Ele está dizendo se submeta, os 10 mandamentos estão lá. Os 10 mandamentos foram feitos para o povo de Deus, para o povo poder obedecer, para o povo poder chegar na Nova Canaã. Foi exatamente no deserto que os 10 mandamentos foram escritos, porque precisava ter obediência. Se aquele povo não obedecesse, eles não iam conseguir chegar. Então o Senhor pega Moisés e leva Moisés e dá os 10 mandamentos e diz: olha, fala para eles que tem que ser assim, que se todos esses mandamentos não forem cumpridos, eles não vão chegar até lá. Mesmo assim o povo falhou. E aí o Senhor, com a bondade dele, trouxe Jesus. E aí Jesus aceita o sacrifício. E Jesus morre por mim e por você. E aí o Senhor diz: então cumprirás apenas 2, resumindo os 10. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o Senhor acima de tudo, em primeiro lugar. O primeiro ama o Senhor acima de tudo. Nós temos amado tudo, menos o Senhor em primeiro lugar. Porque se eu amo o Senhor, eu estou na casa dele todos os dias. Porque se eu amo o Senhor, eu faço a obra do Senhor. Porque se eu amo o Senhor, eu anuncio o serviço, eu anuncio tudo para estar com Ele. Ninguém tem feito isso. Você tem amado o trabalho, tem amado a tua folga, você tem amado estar na tua casa do que amar o Senhor. Eu vou dizer algo. Pastor, nem sei se eu vou levar bronca, mas eu vou falar. Porque antes de eu ser pastor, eu sou submissa ao meu pastor. Porque ele é meu esposo, mas ele é o meu pastor. Então, se ele for me dar bronca, eu já estou preparada. Nós decidimos alargar a mão do nosso trabalho para poder servir a obra. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Quando eu me casei com o pastor, eu trabalhava numa advocacia em São Paulo. Eu morava em São Paulo, vim morar aqui. Eu tinha meu filho pequeno, aquele menino lindo ali que está filmando. E eu tinha que ir e voltar para São Paulo todos os dias para trabalhar. Mas era uma vida muito dificultosa. Então o pastor disse assim para mim: sai do emprego, a gente dá um jeito. E eu saí do emprego. E eu sempre tive muito desejo de ajudar meu esposo. Então assim, eu sempre pensei nisso. Meu sonho era ser casada, era ter a minha família. Era um sonho de criança, sonho de princesa, de ter a minha casinha. Você vai na minha casa, tem um monte de tapete, um monte de forrinho, todo mundo sabe porque eu gosto, eu sempre gostei disso. E aí eu comecei a procurar emprego aqui, eu não achava emprego. O único emprego que eu achei aqui, um emprego digno. Eu fui fazer faxina para ajudar o meu esposo. E eu fazia faxina e quando ele comprava um fogão, eu comprava um sofá. Ele comprava uma geladeira, eu comprava um guarda-roupa para as meninas. Ele comprava algo e eu comprava outro. E a gente tinha esse desejo de crescer juntos. E eu trabalhei aí praticamente a infância das minhas filhas inteiras fazendo faxina. Eu levava elas comigo, ou colocava elas sentadas, ou elas ajudavam. Eu dava um pano e falava: vai tirar pó. E sempre levava elas comigo, até um dia que meu filho trancou as duas dentro do freezer. Mas a gente ia, os três, fazer faxina junto. A gente não... E eu fazia com alegria, porque eu sabia que eu estava ajudando meu esposo. Quando nós fomos levantados a pastores, nós continuamos a trabalhar, ele serralheiro, e eu fazendo faxina em vários lugares, até que a gente viu que a gente não dava mais conta.
de cuidar das almas do jeito que a gente gostaria, de ir fazer uma visita, ou você fazia a visita ou você ia trabalhar, ou você prestava socorro para alguém, ou você ia trabalhar, sempre tinha alguém necessitando, e o Senhor chegou no meu esposo e disse: não, vocês vão viver da obra. E eu pensei: meu Deus, como vai ser, né? E nós sempre vivendo pela fé. Passamos algumas dificuldades no começo desse ministério, passamos, muitas. O Senhor nunca nos desamparou. Então nós começamos a viver pela obra. Mas o pastor, ele sempre muito justo, ele sempre dizia assim: primeiro a gente vai ver se tem alguém precisando de gás, alguém precisando pagar a conta, alguém precisando de alguma coisa. Depois, aquilo que sobrar, a gente vê o que a gente faz. E essa porcentagem que Deus nos abençoa, hoje eu posso dizer assim, só dá para a gente fazer uma compra, porque a nossa igreja não é uma igreja com muitos dizimistas, nós temos 3 igrejas para poder pagar o aluguel, mas hoje o Senhor nos abençoou e nós vivemos de aluguéis. Nós temos uma casa a qual nós alugamos, o pastor tem aqui 2 lojas, e é o que a gente vive, igreja. A gente paga o carro com o aluguel daqui é um pouquinho de compra, do aluguel dali paga água e luz, do aluguel de lá, porque é sempre assim. E o Senhor sempre nos abençoa. Nós temos uma casa alugada com o Senhor. E esse Senhor, ele está sem condições de pagar o aluguel. E aí, nós proprietários vivemos daquilo, né? Qual é o nosso papel? Chegar na pessoa e falar: olha, você me desculpa, você arruma outra casa. Porque a Bíblia diz que não houve mulher mais bonita que a Sara. E ele deu Sara para Faraó, dizendo: olha, casa com ele, senão vão me matar. O Senhor foi e desfez tudo aquilo por amor a Abraão. O Senhor disse na palavra, ele mostrou os pecados de Davi. O Senhor mostrou os segredos do coração de Deus, que foi mostrar os pecados desses homens, para que eu e você entendesse que o nosso segredo do nosso coração tem que ser exposto, que nós não podemos guardar, para que nós possamos ser curados. Que se Deus fez isso com Abraão, fez isso com Davi, com tantos homens que pecaram, Deus, ele deixou na palavra quando Pedro negou Jesus. Segredos do coração de Deus, ele não precisava expor isso, mas ele expôs para que eu e você entender que nós não somos diferentes, que nós podemos desnudar o nosso coração para o Senhor nos transformar e nos fazer pessoas novas. Aleluia! Só que eu vou dizer algo para você: se você não desnudar o seu coração, o Senhor vai te desnudar. Na hora que eu sentei ali, o Senhor disse para mim, há muitos anos atrás, eu disse essa palavra no altar. E aconteceu. E o Senhor disse para mim de novo. Infelizmente, o diabo vai envergonhar pessoas desse lugar, porque não está querendo desnudar o seu coração. Há tempo de confessar, de pedir perdão, de se mudar. Modifica o seu jeito de ser. Senão o diabo vai te envergonhar. Porque o diabo, ele te ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Vem à tona. E aí o Senhor me mostrou essa palavra. Essa mulher foi levada até o Senhor, e eles queriam envergonhar ela por ela ter tido pecado, porque naquele tempo uma pessoa que adulterasse, ela tinha que morrer à base de pedra. Que situação difícil, igreja. E quando levaram aquela mulher, Jesus, ele se abaixou, e a gente, pregador, a gente sempre diz isso, que quando Jesus estava com o dedo em terra, ele estava escrevendo os pecados daqueles que estavam olhando e querendo apedrejar ela. E vamos imaginar aqueles homens ali olhando e o Senhor escrevendo: mentira. E aí saía um, e o Senhor escrevia: orgulhoso. Aí saía outro. Aí o Senhor escrevia outro pecado e saía outro. Porque todos ali estavam desnudos diante de Jesus. Não tinha como esconder os pecados que eles tinham cometido. Quem eram eles para querer matar aquela mulher?
quem começou a boa obra na vida dela foi fiel para terminar. Aleluia. Essa mulher caminhou com Jesus até o fim. Essa mulher ficou com Jesus até o último respirar de Jesus na terra. Enquanto os seus próprios discípulos não conseguiram caminhar com ele, ela ficou. Ela não teve medo, ela ficou, ela acompanhou Jesus. Então o Senhor fez a obra sobre ela. As promessas de Deus estão aí para ser cumpridas. O Senhor vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. Para de dizer que para você não tem jeito. Para de dizer que você não muda. Para de dizer coisas que não é verdade, que é mentira de Satanás. O Senhor começou essa obra e se você estiver nela, ela vai ser completa. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, igreja. Você vai louvar junto comigo. Glória a Deus. As músicas.